Ontem eu assisti a uma entrevista com o juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, na Jovem Pan News. Eu notei algumas mudanças na fala e na postura do Sérgio Moro com relação às primeiras entrevistas logo após ter deixado o governo. Mas no balanço geral, eu cheguei à conclusão de que ele, numa eventual disputa presidencial, já que ele ainda não é oficialmente candidato, será só mais um nessa disputa. Parece que Moro é mais do mesmo, nada diferente dos políticos que nós já estamos cansados de ver por aí. Na realidade, eu assisti ontem a duas entrevistas feitas pelo grupo Jovem Pan com o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Eu vou fazer aqui um apanhado dessas entrevistas e algumas comparações do que ele falou para a Rádio Jovem Pan de Curitiba, 2 meses após ter saído do governo, e o que ele disse ontem para o Jornal da Manhã da TV Jovem Pan News. Eu elenquei algumas falas que eu considero importantes e, após mostrar cada uma delas, eu vou dizer o que é que eu penso a respeito de cada colocação feita por ele. Sobre a sua saída do governo, ele afirmou, na ocasião, que isso não estava nos seus planos. Disse que existiam aí muitos projetos em andamento e que dariam bons frutos, mas não disse quais. Ele também falou dos resultados no combate ao crime organizado e no combate à violência, destacando uma queda expressiva dos principais indicadores criminais. Ele disse ainda que, embora o seu plano fosse continuar, resolveu sair do governo diante de uma interferência arbitrária do governo na Polícia Federal e do abandono, segundo ele, da agenda anticorrupção. Já na entrevista de ontem, respondendo a uma pergunta sobre um possível arrependimento de ter aceito o convite para integrar o governo Bolsonaro, Moro disse que em 2018, com o presidente eleito e apesar de controvertido, não tinha aparecido nenhuma denúncia de corrupção e citou as rachadinhas envolvendo o presidente e seu filho Flávio, quando era deputado estadual no Rio de Janeiro. Mas, se referindo a 2018, disse que naquela ocasião o presidente chamou e disse que ele iria ter carta branca e que poderia consolidar os avanços contra a corrupção. Moro disse que, com o convite para assumir o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, viu uma oportunidade para fazer coisas que há muito tempo ele defendia, entre elas o combate mais rigoroso contra o crime organizado. E afirmou que no Ministério da Justiça nunca houve uma intensificação ao combate ao crime organizado, como aconteceu na gestão dele. Citou, nessa nova entrevista, vários exemplos, entre eles a transferência de lideranças do PCC para o Presídio Federal de Segurança Máxima, a redução em 40% de roubos a bancos e o Banco Nacional de Perfis Genéticos, que estava parado lá no Ministério da Justiça. Ele disse que aceitou o desafio, mas que, na prática, o presidente não o apoiou. E ainda disse que foi sabotado pelo presidente no que se refere ao combate à corrupção. Comentou que em abril de 2020 ele tinha que decidir se ficaria no governo e poderia ser acusado de ser cúmplice de coisa errada ou sairia do governo e viraria alvo do presidente e de seus apoiadores. Ele afirmou que preferiu se tornar alvo e que não ficaria no ministério para proteger ninguém e nem fazer coisa errada. Agora eu vou dar minha opinião sobre essas colocações feitas pelo ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, quando questionado se estava arrependido de ter aceito aí o convite do presidente Bolsonaro. Em primeiro lugar, quando um presidente dá carta branca para o ministro, seja ele qual for, está dando autonomia para esse ministro atingir objetivos do governo. Mas não está dando soberania para o ministro fazer o que ele bem entende. Quem foi eleito e fez promessas durante a campanha foi o presidente, não o ex-ministro Sérgio Moro. Antes de entrar para o governo, Sérgio Moro sabia muito bem quais eram as bandeiras e o direcionamento que Bolsonaro queria dar ao país. Do meu ponto de vista, ele teve liberdade para agir, tanto que fez muita coisa e, em várias ocasiões, declarou que o presidente não interferia nem na sua pasta e nem na Polícia Federal.
Só que jamais lhe foi delegado o direito de fazer o que quisesse, sobretudo se contrariasse alguns princípios ou caminhos traçados pelo presidente e sua equipe de governo. O Sérgio Moro deu a versão dele para justificar a sua demissão. Mas naquela reunião em que o Moro levou um puxão de orelha do presidente por não tomar atitudes contra atos tirânicos aí de governadores e prefeitos, ele provavelmente não gostou de ser advertido na frente dos outros ministros e já não estava se sentindo à vontade e saiu do jeito que saiu, né? Para mim, ele saiu muito mal do governo, uma postura incompatível para um ex-juiz de direito. Esquisita também foi a sua decisão de advogar para um grupo que julgou e condenou na Lava Jato. Essa decisão não me cheira bem até hoje. Aliás, Sérgio Moro precisa rever suas posturas. Na entrevista de ontem, ele puxou uma determinada afirmação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, dando a entender que até ele estava contra o governo que vem cometendo aí erros na área econômica. Olha, o Sérgio Moro pode entender muito de direito. O STF acha que ele não entende, né, já que o considerou suspeito em julgamentos de alguns réus da Lava Jato. Acho que o STF acha, mas a gente também não pode levar muito em conta. Mas economia, o Moro vai precisar estudar muito, né? Ele falou que o país está vivendo um caos, com inflação ascendente, desemprego e muitos outros problemas. Ele só não disse que essa é a situação vivida pela maioria dos países do mundo, que enfrentaram aí uma pandemia sem precedentes e adotaram lockdowns que arrebentaram com as respectivas economias. O ministro Paulo Guedes é considerado um exemplo mundial pela condução da nossa economia durante a pandemia de Covid-19. E o Brasil está vendo que Moro está aí revelando uma desonestidade intelectual. Mas voltando à entrevista dele, ele afirmou que quando o país vai mal, a culpa é da liderança. Diz também que na campanha presidencial ele vai ser um dos únicos candidatos que vai falar a verdade. Para ele, os fatos são notórios. Nesse momento da entrevista, ele atacou tanto o Lula quanto o Bolsonaro. Disse que tem escândalo de corrupção que um dos candidatos, referindo-se ao Lula, né, nega até hoje. De outro lado, tem um presidente que foi eleito falando bem da Lava Jato, que hoje mente quando se referiu ao procurador Deltan Dallagnol, que o teria procurado, que foi negado pelo procurador. Para Moro, está muito claro quem é quem nessa história. É muita pretensão do Moro achar que só ele vai falar a verdade, né? Do meu ponto de vista, o ex-juiz não foi parcial quando julgou os réus da Lava Jato. Tanto que as suas sentenças foram referendadas por instâncias superiores e vários réus tiveram as penas aumentadas. Eu já disse isso aqui uma vez. O problema é que o Sérgio Moro, na Lava Jato, não está relacionado ao que ele fez, mas sim ao que ele não fez. Eu gostaria muito que ele falasse a verdade sobre o caso do Banestado, do doleiro Taca Duran e da proteção ou blindagem, de certa forma, que foi dada ao senador Álvaro Dias, que foi acusado de receber 5 milhões em propinas e não passou nem na porta da Operação Lava Jato. O mesmo aconteceu com políticos do PSDB. Álvaro Dias, que tinha um apelido de alicate na planilha da Odebrecht, hoje é o grande articulador da ida de Sérgio Moro para o Podemos. Veja que na política a verdade é uma coisa muito subjetiva, né? E nesse particular parece que o Sérgio Moro está aprendendo muito rápido. Mas quando o ex-ministro fala de um pacto necessário para se viabilizar a terceira via, ele mostra que o Moro político será capaz de qualquer coisa. Basta observar com quem ele está dialogando, né? João Dória, por exemplo, parece que é o seu mais novo amigo de infância. E esse aí, o Brasil já sabe que não é flor que se cheire. Quando o Moro ataca o Lula, ele sabe bem do que está falando, na medida em que acompanhou o processo, julgou e condenou o ex-presidente. Mas na entrevista, aliás,
na entrevista, os jornalistas não falaram nada sobre a decisão do STF, que o considerou suspeito e anulou as condenações do ex-presidiário. E nem o próprio Moro falou nada sobre isso. O que sou estranho, né? Porque teria uma oportunidade até para se defender publicamente. Com relação ao presidente Bolsonaro, parece que o Moro quer se fazer de vítima. E quando ataca o presidente, diz que ele foi responsável pelo esvaziamento da Operação Lava Jato e que o problema é a falta de vontade política do governo. Não abriu a boca para falar dos abusos do STF, das prisões absurdas de deputado que tem imunidade, de presidente de partido que não tem foro privilegiado, da perseguição a jornalistas que nem a Interpol avaliza. Também não comentou as interferências do Supremo no Congresso e no Executivo. Ele acena que é preciso fazer um pacto aí com o Congresso e com os partidos para governar o país e que vai colocar limites nessas negociações. Ora, o Bolsonaro, como todo mundo viu, foi eleito por 56 milhões de brasileiros, impôs os limites, varreu a roubalheira do coração do governo, mas não conseguiu força para aprovar as reformas indispensáveis para o país. Para conseguir governar, ele teve que fazer uma articulação política com o Centrão, mas sem o tradicional toma lá da cá, como foi visto na época do PT, que gerou o mensalão, posteriormente o petrolão. O Moro se coloca como uma pessoa... Aliás, o Moro se coloca como uma pessoa que sempre sonhou com um país melhor, que está disposto a se sacrificar pelo povo brasileiro. Esse é o discurso típico de oportunista, né? E ainda diz que tem ao seu lado a verdade. Mas veja como são as coisas. Lula se julga o sujeito mais honesto do Brasil. E deu no que deu. Moro tem a verdade ao seu lado. E com Bolsonaro, a verdade vos libertará. Resta saber aí em qual das verdades a maioria da população brasileira vai apostar. O resultado vai sair das urnas em 2022.